Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim o texto: Este não é Jesus, o carpinteiro, filho de José, o carpinteiro? Interessante notar que há uma especificação muito grande, uma especificidade muito interessante em Deus ter escolhido José para ser o pai adotivo de Jesus. É interessante essa curiosidade sobre Jesus e eu quero explicar para ti por que Deus escolheu José para ser o padrasto de Jesus, para ser o pai adotivo de Jesus, e por que Jesus assumiu a profissão do seu pai. Bom, o termo carpinteiro vem do grego tekton, que tem radical numa outra expressão grega que é tekno, que significa carpinteiro, mas também é desengrossador de madeira ou esquadrinhar, aquele que faz esquadrinho. Mas esta palavra também tem ligação com o hebraico malachá, que significa mudar a realidade. No aramaico, a palavra é nagarô, que significa artesão, semelhante a um construtor. Bom, no Oriente é comum os filhos herdarem as profissões do seu pai, ou a profissão do seu pai. No caso de Jesus, por ter sido criado por José, ele aprendeu a profissão de carpinteiro, aprendeu a profissão do seu pai, ok? E pegando todo esse conceito do grego, do hebraico e também no aramaico, a ideia de carpintaria significa aquele que muda uma realidade. Lembrando que carpinteiro não é a mesma coisa que marceneiro. O marceneiro já trabalha com uma madeira já totalmente trabalhada, já pré-pronta, e ele faz as suas montagens, monta cadeira, monta mesa, monta armários. O carpinteiro ele pega a madeira bruta, ele pega o produto completamente, totalmente sem forma, sem uma definição, e ele então prepara aquela madeira para a construção de uma casa, para a construção de uma viga, para a construção de um alicerce, para a construção, enfim, de várias situações. E daí é muito interessante que em Isaías 61 e Lucas 4, versos 18 a 19, há um texto que confirma Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas. Só pode pregar boas novas quem tem a mensagem. E Jesus, ele é a mensagem e ele tem a mensagem. O texto também diz que ele foi ungido para restaurar os contritos de coração. Bom, Jesus, como escreveu Isaías no capítulo 9, verso 6, ele é o maravilhoso conselheiro. Jesus é aquele que possui a palavra exata, a palavra certa, o conselho correto para restaurar os nossos corações que estão contritos. Também diz que ele enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Existem duas possibilidades apenas para que a proclamação da liberdade de quem está preso aconteça. Primeiro, somente um juiz que tem o poder de dar o alvará de soltura pode proclamar a liberdade para alguém. E Jesus, ele é o justo juiz. Segunda coisa, só pode proclamar liberdade para quem está preso aquele que tem as chaves da prisão. E Jesus disse: eu tenho as chaves de Davi, eu tenho a chave da morte do inferno, eu tenho a chave da morte da vida, eu tenho a chave da mão. Então, Jesus não poderia ter nenhuma outra profissão a não ser a de carpinteiro, porque exatamente esta profissão daria uma especificidade para o seu trabalho terreno. Jesus veio mudar a nossa realidade. Isaías ainda diz que ao povo que estava à beira da morte, à sombra das trevas, raiou a luz. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina as nossas vidas. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque Jesus é a própria palavra. João disse que ele é o verbo vivo que desceu do céu. Então, mais uma curiosidade sobre Jesus. Ele assumiu a profissão do seu pai e foi filho de José, filho adotivo de José, que era carpinteiro, porque
carpinteiro é aquele que muda a realidade e Jesus é aquele que muda a nossa realidade. Espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Deus te abençoe sempre.